Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, mais um dia em Terras Paulistas. E hoje eu tô aqui com a Prof. Elaine. Prof. Elaine veio trazer um pouquinho mais sobre o conhecimento dela de prevenção contra incêndio, veio contar um pouco sobre a sua história e agora ela vai se apresentar. Seja bem-vinda, Elaine. Conta aí. Eu nem vou fazer a apresentação, vou deixar você. Muito obrigada, Renata. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de fazer parte também, de alguma forma, desse projeto bem bonito que você faz. Vou me apresentar, gente. Eu não gosto muito de me apresentar e fazer tipo currículo, não, sabe? Perfeito. Por Não, isso que eu pedi pra você se porque apresentar. acho bem chato. É tipo quando você vai fazer palestra e você lê o currículo. Engenheira Não, ainda. Basicamente, eu sou professora na área de segurança contra incêndio. E hoje eu ensino engenheiros arquitetos a elaborar um PPCI do zero ao projeto aprovado. Bem passo a passo, bem estruturado, na pegada bem professora, que desde os 27 eu sou professora. Não que eu sou velha, mas desde os 27 sou professora universitária. Então, eu trouxe esse projeto pro digital. Antes era um projeto que só existia fisicamente na universidade que eu lecionava. Por fim, eu saí da universidade, fico hoje só no digital. Então, hoje, essa é a minha missão. Online, essa é a minha missão. Eu tenho minha empresa. E aí, a gente vai falando aí Tem um baby, tem um marido. Tem baby, tem marido, gente. Então, isso, assim, o nível fica um pouco maior, assim, de compromisso e desafios da vida. É você conciliar tudo. Mas ainda assim, gente, tendo baby, tendo marido, tendo empresa, tendo aluno, ela veio pro Prev Weekend, Com veio certeza. antes pra gravar um Prevcast. Com certeza. Maravilhosa. Com certeza, porque a gente sabe que tem poucas ações, né? A gente tá gravando esse podcast que antecede a Prev Weekend. E a gente tem poucas ações dentro do ano, o que você acha que existia antes, né? Acho que nem existia, né, Renata, esses eventos igual você faz. Esse do Eu Prev nunca Weekend. vi. Só você fez o anterior, né? É. Então não tem como a gente ficar de fora, né? Eu acho que quem tá de fora é só quem não ficou sabendo, ou ficou sabendo tarde demais, porque tem ali a limitação de vagas, eu lembro que você conversou comigo. Então não tem como. Quando a gente conectou e você falou comigo, eu falei, não, eu vou. Só se a agenda não bater, aí não tem como, aí eu provavelmente vou estar em outro lugar, mas deu tudo certo. Tô aqui. E, gente, olha só, eu vou contar como é que foi o convite que eu fiz. Conta o A convite. gente tava em um evento. E aí a gente tava na fila do banheiro. E daí eu entrei pro banheiro e a Elaine ficou lavando a mão. E eu com meu ouvido muito bom, escutando ela falando, não, porque esse ano eu tenho uma meta, eu preciso ir em um evento de espiritualidade, um evento não sei do que, um evento de não sei do que, um evento técnico. Nossa, esse eu ainda não achei um pra ir. Eu saí do banheiro e falei, achou! Tem um. Foi exatamente assim, foi exatamente assim. Falei, tem um em julho, você pode participar, você tá super convidada. E até aquele momento eu não sabia, na verdade, que você ia fazer esse evento. Naquele momento eu fiquei sabendo, eu falei, não, então peraí, vamos encaixar as agendas. Porque esse ano de 2023, eu fiz uma meta de eventos. Eu realmente fiz uma meta de eventos que eu gostaria de participar. E que eu vou participar, bati minha meta ali. Então, eu elenquei em captação empresarial, né, que tem correlação com o meu escritório. De marketing digital, que tem correlação com a minha produção de conteúdo. Técnico da área de prevenção contra incêndio, espiritual e desenvolvimento pessoal. Eram 5 áreas, exatamente essas. Então, já estamos aí no meio do ano, já fiz alguns e estamos caminhando aí pro Amanhã final. faz outro, então Vou a gente fazer faz outro, um check. vou fazer um check. Não faço as memórias igual você faz, que eu acho maneiro. Você vai começar a fazer. Não faço essas memórias. Spoilers. Não faço as memórias, mas tá também dentro do meu coração. Eu guardo cada lugar que eu vou, eu acho, assim, cada experiência que a gente tem, tanto na vida profissional, desenvolvimento pessoal, entre outras áreas da nossa vida, em todo evento que você vai, você deixa alguma coisa sua e leva das pessoas que você se relaciona. Isso que é maneiro, sabe? Isso que você conecta com pessoas diferentes, que vão te dar insights diferentes. Isso para todas as áreas da vida. Às vezes você fala assim, o que eu vou... Eu já trabalho na área. A pessoa pode perguntar assim, eu já trabalho na área. Eu já sei muito, né? O ego estourando aí. Eu já sei muito. Por que eu não vou para um evento como esse? Você tem que ir para conhecer gente diferente que faz coisas que você não tá fazendo. Porque você tá na sua bolha. E ficar na bolha, desculpa a expressão, merda. Você vai ficar lá, fingindo que o mundo tá perfeito e não é verdade. Furar a bolha é importante, né? É necessário. E eu sempre falo que vir nesses eventos é a regra dos 2 minutos. Não precisa ser o evento inteiro, você não vai pegar insights do evento inteiro. Às vezes é um bate-papo, um insight, um contato de network, alguém que falou alguma coisa e falou, caraca, se eu aplicar isso aqui, muda completamente o meu ponteiro. Então, furar a bolha e estar nesses eventos é muito necessário, é muito importante. É engraçado que eu já cansei de evento. Teve um evento que eu fui no final do ano passado,
que tinha a ver com marketing digital e tal. Foram três dias de evento. Cara, eu não tirei nada. Gente, no terceiro dia, eu falei uma coisa que uma palestra, a palestrante estruturou pra mim, eu falei, cara, eu não tô fazendo isso. Eu tenho que fazer isso daí. Por que eu não tô fazendo? É tipo... E eu fiquei lá 3 dias. Né? E eu fiquei lá 3 dias e o resto das coisas pra mim... Tinha coisa que não fazia sentido, então não era pra mim, porque tem aquela coisa de você absorver. Você não faz, você não tá nessa linha, mas não faz sentido pra você aquilo. E é engraçado como a gente tira insights. Eu tenho certeza que amanhã, durante esse final de semana, eu vou tirar vários. Porque eu tenho esse olhar quando eu vou pra qualquer coisa na minha vida. Vou pra um evento, eu sento e falo, o que eu vou aprender hoje? Não, eu vou lá contribuir um pouquinho do que eu sei, mas o que eu vou aprender hoje? O que alguém aqui vai me ensinar que eu posso adaptar ou posso fazer 100% o que a pessoa me ensinar dentro do meu negócio? Às vezes um bate-papo. Tipo, uma sacada, a gente bateu um papo, você fala, Elaine, eu tô fazendo isso assim no meu escritório. Se eu fizer... A minha mente só faz assim, eu acho que eu posso adaptar tal coisa e testar. E é a questão do testar, né? Eu não sei se vai dar certo. Porque tem muita gente que fala bem assim, não vai dar certo. Né? O primeiro... Não sei, eu tenho que testar pra saber se vai dar certo. Só testando que a gente vai saber. Eu gosto muito dessa ideia de posição de aluno, né? Podcast pra mim é muito isso. Podcast pra mim é uma mentoria gravada, mas individual. Porque, cara, você vai conversando, as pessoas vão te dando insights, ela vai te falando coisas, ela vai trazendo história, e história você vai falando, caraca, olha só o que ela pensou, o que ela fez. E até falando do evento, a Raquel me ligou essa semana e falou, você dá aula e aí depois você vai fazer o quê? Você quer uma cadeira? Você quer... Eu falei, normal. Você pode pôr meu nome, eu quero caderno, posição de aluna, filha. Falei, eu ensino um momento, no outro, já virei minha chavinha, Renata aluna ali, ó, tá. Ela, tá bom, vou marcar então, porque é isso, é você estar na posição de aluna e aceitar que sempre tem o que aprender, né, Elaine? Tipo assim, sempre. Não existe como não ter mais. E nós, seres humanos, somos pessoas únicas, né? É porque cada um carrega consigo o seu ambiente de crescimento, a sua família que contribuiu para a sua personalidade, as pessoas do seu network que contribuem para quem você é, e você carrega isso, e quanto mais pessoas você se conecta, mais você vai tornando e transformando sua personalidade. Era engraçado que eu estava no voo, e eu me recordei de quando eu peguei meu primeiro voo. Né? Gente, eu vim da roça, tá? Eu não tô falando tudo. Eu vim da roça, do interior de Nova Venécia, de uma comunidade chamada Perdido. Tava perdida lá. E eu logo mudei pra Bahia, pra uma cidade muito pequenininha. Onde era isso? Em Itabela, perto de Porto Seguro. Mas lá no norte? Sul. Extremo sul da Bahia. Tá, mas você é baiana? Não, eu sou capixaba. Eu nasci... E o que você vai fazer lá? Então, meu pai se mudou pra lá, eu tinha 12 anos. Acho que eu pulei essa parte da história aqui no áudio. Você tava lá dentro, aqui, baiana. Eu nasci em Nova Venécia, que é norte do Espírito Santo. Aí meu pai, quando eu tinha 12 anos, teve uma proposta muito boa de trabalho rural. Meu pai mexia com roça de café. Por isso que eu gosto de café. Aí, ele foi pra Bahia, eu tinha 12 anos de idade. Então, eu morei na Bahia até os 17. Com 17, eu saí de casa. Então, eu saí de casa com 17 anos pra estudar e não voltei mais. Então, quando eu saí de casa com 17 anos, eu morava numa cidade que não tem nem 20 mil habitantes, que era uma roça, basicamente toda a população vivia em torno do agro, né, com café. Então, basicamente, eu acho que eu tinha 16, 17 anos, eu nunca tinha ido no shopping, só pra você ter uma noção dessa. Não tinha ido no shopping, porque não tinha shopping na minha cidade, gente. Eu era da roça ali, meu pai mexia com café, então eu vivia naquele meio ali, e é muito diferente. Então, quando eu saí de casa, porque eu olhava para aquilo ali, eu falava assim, eu não quero isso aqui pra mim. Era engraçado que, apesar de eu não conhecer muito o externo, eu tinha contato com algumas pessoas e eu falava, eu não quero isso aqui, eu não quero ficar aqui. E eu falei, pai, eu vou embora, eu vou estudar. E eu saí com 17 anos pra estudar. E é muito doido, porque isso fez com que eu amadurecesse muito rápido. Porque eu tomei na cara muito mais rápido, porque eu não tinha meu pai perto de mim. Eu tinha que me virar. E eu lembro, no avião eu tava lembrando que a minha primeira viagem de avião, e como a gente cresce, né, profissionalmente, estuda, corre atrás, tá vindo para um evento em São Paulo, e hoje, esse ano eu viajei muito, né, você também viajou muito, eu tenho acompanhado, você tá quase vivendo em São Paulo, daqui a pouco sua mãe te perde para São Paulo, entendeu? E eu falei assim, cara, talvez hoje eu viva um pouco da vida que eu já planejei pra minha vida, sabe? E é engraçado como as pessoas em torno da gente, elas não conseguem, às vezes, elas olham pra nós e às vezes elas falam assim, você teve sorte, né? Mas na verdade elas não conseguem desagarrar do seu eu do passado.
daquela menina de 15, 16 anos, pé no chão, que morava na roça, não tinha muito entendimento. Essa é a imagem que eles têm de mim desde quando eu saí. Mas hoje eu não sou mais aquela menina. E eles não conseguem enxergar que a trilha que eu tô não é a pessoa que eles conhecem. E por isso que eles falam que é sorte. Eles não conseguem desagarrar. Ele olhar pra mim e falar assim, nossa, como ela teve sorte. Não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com decisão na minha vida que eu tomei. E trabalho, né? E Deus também em primeiro lugar na minha vida. Mas eu pensando isso, né? Engraçado, eu tava olhando assim, né, Deus. Graças a Deus, tô aí, não vai pra um evento, trabalhando igual condenado, fui dormir 00:30, tô aqui. Mas eu tenho prazer em fazer isso. Me dá prazer, assim, pegar um avião, viajar, descer, participar do evento, voltar, e vou ter meu filho, meu marido, vou trabalhar no outro dia. Isso veio na minha mente, né? Como as pessoas, elas tentam inventar sorte pra quando você vê uma pessoa sair exatamente do mesmo lugar que você e você ficar no mesmo lugar. Aí elas chamam de sorte. É a famosa... Você teve sorte, olha só. O mundo sorriu pra você. Né, o sol... Eu me sinto abençoada, isso eu me sinto. Muito. Eu me sinto muito abençoada. Tava falando com o Eliel antes exatamente sobre isso. Você comentou, né, que dormiu super tarde, acordou cedo. Por mais exaustiva que pareça ser essa rotina, ela não é leve? Eu não sei, eu tava conversando hoje de manhã, eu falei, eu não sei, as pessoas às vezes me perguntam, tá cansada? É assim, um cansaço físico, mas a impressão que eu tenho, Elaine, é que Deus tá tão presente que, não sei. Fica prazeroso, né? É leve, é gostoso, é você viver realmente aquele propósito que foi desenhado, né? Você fala, tá bom, tô vivendo. E olha, eu acordei, fui dormir 00:30, gente, fui dormir 00:30, meu filho tava alugado no 220, eu tenho um filho de 3 anos. Eu não vi nem que horas ele foi dormir, eu só sei que eu acordei, ele tava no meio do meu marido lá jogado, me empurrando com o pé na minha cara. Eu falei assim, meu Deus, menino. Era umas 3 e pouca da manhã, eu levantei, depois dormi de novo. Aí eu dirijo 2h30 pro aeroporto ainda. Aí deixo o carro no aeroporto e venho. Mas olha, eu vim de boa hoje, tranquila, e fui dormir tarde. Então, tranquila, na tranquilidade. Falei, caraca, ó, adoro essa vida, assim. Eu adoro isso. É a vida que a gente pediu. E eu adoro isso. Chegou em São Paulo, veio direto pro podcast, volta pro hotel, toma um banho, vai direto pro evento, amanhã de novo. É um negócio que você liga e fala, caraca. E quando volta, daí volta ainda pro modo mãe, né? Modo mãe, porque aí o menino ficou... Eu chamo menina. O meu menino ficou 2 dias, né? 3 dias sem mim. E aí, o que acontece? Esquece. Quando chega lá, tem que agarrar assim e ficar... Bem quietinha. Mas é uma delícia também, gente. De vez em quando estressa. Só a mãe sabe do que eu estou falando. Agora que vocês estão tudo grande, entendeu? Mas naquela vai dos... Ela vai dos 3 anos, gente. A mãe já tá aqui nos bastidores, com certeza. É aquele amor e ódio da madrugada, né? Então... Ódio, que pesado! Mãe, se algum dia sente ódio de mim, é mentira. Não é ódio, mas é aquela raiva assim, menino, pelo amor de Deus, você só não dorme. Sangue do cordeiro, eu quero dormir. Desliga o botão. Ô, Elaine, e pra gente falar um pouco sobre a parte de prevenção. Eu não vou pedir pra você contar a sua história na prevenção, porque isso eu acredito que tem no YouTube, né? Ainda não, acreditem. Nossa, sério? Tá bom, então vai ter que contar. Sério, você acredita que eu acabo contando um pouco da minha história, hoje nem tanto, na jornada e para alguns dos meus alunos, né? Mas esses dias eu falei assim, cara, como que eu não gravei nada ainda e botei no YouTube para contar um pouco da minha história? Como que eu vim parar na prevenção contra incêndio, né? E como que a prevenção contra incêndio me dá a oportunidade de fazer o que eu faço hoje? Eu sou engenheira de segurança do trabalho. Eu sou engenheira de petróleo e pós-graduada em engenharia de segurança do trabalho. No meio da minha faculdade, eu desisti do petróleo. Falei, não quero isso pra minha vida, não. Falei, quero um negócio de helicóptero, embarcar. E meu marido trabalhou muito tempo numa multinacional de petróleo. E aí, meu sonho da minha vida era... Fiz engenharia de segurança do trabalho, mas aí uma outra história, mas acabei fazendo engenharia de segurança do trabalho por oportunidade. Porque tinha oportunidade, o mercado estava muito aquecido na minha época. Eu formei em 2012. Né, meio de 2012, o mercado estava muito aquecido e não tinha quase ninguém formado na área. Ainda era algo novo, relativamente novo. Por exemplo, eu tinha que pegar a estrada para estudar em outra cidade, para fazer pós-presencial. Não tinha nada desse negócio de pós online, não, pós-presencial. E aí, eu entrei na área, estagiei 6 meses de graça. E a prevenção caiu para mim, porque na segurança do trabalho... Quando você ia fazer inspeção, ia acompanhar uma obra, ia fazer alguma coisa, você se esbarrava na prevenção. Por quê? Tinha um alvará para liberar. Como assim alvará, gente? Aí tinha um projeto contra incêndio para elaborar. Eu falei assim, que projeto, gente?
será que eu posso fazer isso? Foi a primeira... Quando eu me vi diante do primeiro projeto, eu não esqueço nunca, porque foi no supermercado, de um cliente da empresa onde eu trabalhava. Eu ainda não tinha empresa, da empresa onde eu trabalhava. E aí, me mandaram lá para ajudar o cliente a entender o que ele tinha que resolver com o bombeiro. Mas nem eu entendi o que eu tinha que resolver com o bombeiro. Eu recém-formada, gente, tadinha de mim. Eu acho que pegaram assim no pessoal e falaram assim, ó, a mais esperta é ela, vai. Vai lá, que Vamos ninguém rezar entende. pra ela dar. Ninguém entende, então você vai lá, se vira. E foi exatamente isso. E foi aí que eu comecei a cutucar e olhar, e eu descobri que eu tinha habilitação técnica para elaborar projeto contra incêndio, eu não sabia. Eu não fazia ideia. Aí eu falei, fala sério? Eu posso trabalhar com isso? Pô, é melhor do que consultoria. Eu falei, na minha cabeça, né? E eu lembro que eu me inscrevi numa pós, à distância na época, que não foi muito boa, porque só ensinou teoria, foi só um diploma, mais. E em contrapartida, eu falo que Deus é tão perfeito na vida da gente, que em contrapartida, nesse período, eu passei num processo seletivo público e caí dentro da Secretaria de Obras. E aí, no meio da reunião de apresentação, foi muito engraçado, que no meio da reunião de apresentação dos engenheiros, o Miguel Coalhano, que era nosso secretário, falou bem assim, essa aqui é a Elaine, engenheiro de segurança, tal, tal, tal. Eu já tinha me posicionado bem como engenheiro de segurança, já fazia algumas perícias no estado. Eu, assim, comecei muito nova, né? E aí ele falou assim, eu falei assim, eu também tô fazendo uma pós de segurança contra incêndio. Ele, Não, então você vai regularizar todas as escolas do município. Aí eu, na minha mente, brincadeira. Não, eu falei, pode contar comigo. Minha mente, você tá doida? Você não sabe nem o que você vai fazer? Você tá maluca? E foi assim que eu comecei. E quando eu fiz o meu primeiro projeto, ele voltou 7 vezes. Não, 5. Eu sempre falo que é 7, mas 5. 5 vezes. Porque eu não fazia ideia não é que eu fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu fiz 10 cursos diferentes. Não tô brincando, eu fiz 10 cursos diferentes. E ninguém, Renata, me explicava passo a passo. Ninguém me explicava como Aliás, agora estruturava um projeto. Ninguém me explicava como fazia o beabá do negócio. Ninguém me explicava. Então, eu meio que aprendi na luta, correndo atrás e fui aprendendo. Só que eu sempre fui muito esforçada. E aprendo muito rápido, né? Não é pra me achar. Eu tenho essa facilidade de pegar as coisas rápido. E aí, nesse meio tempo, eu entrei pra universidade pra dar aula. E aí, também comecei a implantar essa disciplina lá dentro da universidade. Que foi a primeira na nossa região. E eu já tinha visto, porque a gente vai pulando a história, que a história é muito longa, então eu vou tentar pular. Mas eu já tinha visto que na região, Renata, só tinha uma engenheira de segurança que fazia todos os projetos que eu pegava para acompanhar, quando eu era funcionária da empresa anterior a ser servidora pública. Todos os projetos de cliente e alvará que eu pegava, todos os projetos eram feitos para uma única pessoa. Aí eu falei, não. Esse mercado é grande. Como assim, gente? Só tem essa mulher aqui pra fazer isso tudo? Não, eu tá precisando de alguém pra fazer junto que eu aí. Quer dizer que tem demanda. E dizem que assim, que a agenda dela era muito cheia, porque só ela fazia. E foi por isso que eu também investi na área. Falei assim, segurança do trabalho tem um monte de gente. Eu gosto também, mas tem um monte de gente. Eu vou investir na área de segurança contra incêndio. E foi assim que eu investi na área de segurança contra incêndio. Comecei a pegar meus primeiros clientes, abri minha empresa. Minha empresa tem 2 setores. Eu tenho consultoria e tenho o setor de projetos, né? Consultoria da área de segurança do de trabalho. segurança do trabalho e tem o setor de projetos. São setores separados dentro da empresa. E aí, eu fui investir. Na época, eu comecei a dar aula na universidade. E aí, eu coloquei na universidade a disciplina. Foi aí que eu comecei a treinar a dar aula. Então, basicamente, eu vou falar uma frase que eu ouvi uma vez, alguém falando, eu não me lembro, gente, senão eu ia dar os créditos aqui. Mas eu treinei 6 anos dentro da universidade, ensinando para quem não queria aprender minha disciplina. Então, eu consegui, que cada semestre, era tão engraçado, que cada semestre eu fazia coisas diferentes para fazer aquele menino ter interesse em aprender. Porque quem tá no final de período, e a gente foi aluno, a gente sabe, você não quer aprender, velho. Você quer terminar. um diploma, você quer terminar, mas aí você descobre quando você forma, você só tem um papel, e aí fazer o que é aquilo? Então, foi aí que nasceu também um pouco da minha paixão por ensinar. Eu amo o que eu faço. Eu sou de família de professores. Minha mãe é professora, tem umas 3 tias professoras, todo mundo é professor na família. E era uma coisa que eu falei na minha vida que eu não ia ser, acredita. Quando minha mãe teve escola particular. Professora com escola, minha mãe é pedagoga. E eu falei, mãe, eu vou fazer engenharia, que eu não quero ser professora. Ah, não, mãe, um monte de professor na família, só tem professor isso na família. Quero não, vou fazer engenharia, mãe, vou mexer com obra.
cá estamos nós. Eu amando ser professora, porque eu amo ensinar, eu amo, eu tenho eu prazer. perguntei, como eu te apresento? Professora Elaine. Não, e eu amo. Você sabe assim, que tem gente que não gosta de ser chamado de professor. Só que eu acho que eu tenho certeza que o professor tem uma missão Muito tão grande. nobre na sociedade, que se a gente tivesse a noção da honra que é ser chamado de professor, e principalmente se eu fazer uma analogia bíblica, mestre é professor. E Jesus foi o maior mestre que já existiu. E ele era um professor, ele ensinou o tempo todo que ele andou na Terra. Então, se eu posso ser chamada de professora, isso pra mim é uma honra. Eu amo ser chamada de professora, adoro. Sinto maior feliz quando meus alunos, às vezes, gente, eu tenho aluno de 60 anos, gente. Eu tenho 34, agora eu falei minha idade. Eu tenho 34. Nossa, primeira vez, hein? Primeira vez, meu Deus, saiu aqui, ó. Jesus. 34 anos, vou fazer 35. E eu tenho aluno, assim, de 65 anos, 60 anos, não tô zoando, é verdade. O meu público é bem mais velho. E eles me chamam de professora. E eu acho isso tão massa, sabe? É gratificante, né? Cara, eu acho isso tão massa, porque às vezes tem muita gente no mercado que acha que a idade... é porque eu sou mais velho, eu sou engenheiro mais velho, eu sou melhor porque eu sou mais velho. Não tem uma coisa que tem nada a ver com a outra. E não tem nada a ver de um ser melhor que o outro, né? Isso tudo é ego. Mas eu fico muito feliz. Esses dias, professora Elaine, e eles chamam assim, professora Elaine. A Renata que me chama de prof, eu adorei também. Prof, eu também adorei. As pessoas não chamam de prof? Não, chama Gente, de professora. não? Professora Prof. Elaine. É, professora Elaine. É que eu gosto de apelidar todo mundo, né? Prof, tem que ser prof, até abrevia. Tá, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Então você saiu da casa dos seus pais com 17 anos pra estudar. E aí você fez engenharia de petróleo. Primeiro. Tá, daí você se formou e já foi pra trabalhar no CLT? Você nem se formou. Você se formou, né? Você desistiu do petróleo, mas não da faculdade. Eu fui trabalhar na segurança do trabalho antes de me formar. No 8º período, assim, eu consegui um estágio com um professor meu, inclusive, na empresa dele. E comecei uma pós, junto, antes de formar. Ah, então você fez a faculdade, já tava no estágio Já fazendo a tava pós. fazendo a pós. E aí eu fui Acelerada. contratada antes de... Eu trabalhei 6 meses de graça primeiro, né? E, gente, Estágio, né? e literalmente trabalhei. Às vezes, o pessoal lá do departamento da empresa fala que eu quero escravizar os estagiários. Mas não é, cara. Eu trabalhava o dia inteiro, só me dava comida. E o aprendizado. Aí eu falei assim, agora vocês querem que eu vou pagar pra ensinar. Ué, verdade, a gente cumpre as leis, tá, gente? Não me processe não, eu cumpro as leis. Meu departamento, a gente paga. Meu departamento faz os contratos dos estágios lá. Recebe, tem até ticket os estagiários lá do escritório. Mas hoje é raro você encontrar estágio, né? Galera que queira fazer estágio Gratuito. gratuito, Não, esquece. ninguém quer não. Não, você não tem? Quer Se não. colocar gratuito, ninguém nem se Ninguém- candidata. Eu acho incrível isso. Eles não têm noção da burrice que é ter essa mentalidade. Porque eu trabalhei 6 meses de graça e não sabia nada. Falei assim, pô, eu tenho que aprender, eu quero entrar na área de segurança do trabalho. Meu professor só foi lá pra me dar aula, que ele deu aula 1 semestre e eu consegui um estágio na empresa dele. Eu descobri que ele tinha empresa, eu falei, como que eu vou... A minha mente, como que eu vou me conectar com o professor pra eu pedir ele um estágio? Aí eu fiquei sondando. Aí eu vi que um colega de sala era amigo do professor. Aí eu me conectei com o meu colega de sala. Falei com ele assim, aqui, não tem como você sondar lá, você tá precisando de uma vaga de estágio? Aí ele sondou. Ele me fez entrevista na sala de aula, sentado assim, ele fez a entrevista do estágio. Aí ele falou, olha, a gente não pode pagar, não. O que eu posso pagar é o seu passe de ônibus. Gente, que eu andava de ônibus, tinha grana. O passe de ônibus e sua alimentação. Seu almoço. Só o almoço e o café que a gente faz lá. Ah, não, tá bom, aceito. Aceitei. Trabalhei 6 meses assim, e eu trabalhava o dia inteiro. Era só 6 horas de estágio, mas eu ficava o dia inteiro. Eu trabalhava igual qualquer outro funcionário. Tanto é que antes de eu me formar, eles fizeram uma proposta para eu ficar na empresa. Como auxiliar, né? Ganhando pouco, óbvio. Ganhando pouco. Mas, inclusive, meu pai ficou 3 meses sem falar comigo por causa disso. Porque eu aceitei. E ele falou assim, você tem noção que você vai ganhar o que eu pagava da sua mensalidade de faculdade? Ele ficou revoltado. Revoltado porque, na verdade, meu pai trabalhava de administrador societário de uma fazenda muito grande na Bahia. E o dono dele era de construção civil. E era um empresário muito grande dentro do estado. E o sonho do meu pai era que eu fosse trabalhar com ele. E eu não quis. Porque a gente tinha um vínculo pessoal. E eu não queria construir nada que não fosse meu. Eu falava, e se eu vou crescer pro meu mérito. Não porque alguém me botou lá, porque eu sou filha do Laurito. Então, eu assumi isso. Nada contra quem hoje aceita, gente. Talvez eu deveria ter feito isso. Mas naquele momento, como eu tinha um vínculo muito pessoal, eu sabia que as coisas iam se confundir. Era muito pessoal o vínculo próximo, sabe?
E não ia dar valor na hora que era. E aí eu fui, não quero, pai. Eu vou aceitar aqui os 1.000 e poucos reais e tá tudo bem. Ó, 3 meses sem falar comigo. Não dava pra pagar o apartamento. Apartamento não, era de kitnet, gente. Apartamento é luxuoso demais. Era um kitnet com um quarto, uma sala, um banheiro, uma mini cozinha que não tinha janela, então a roupa tinha que ficar no meio, assim, da sala pra pegar sol. Porque era isso aí que tinha no kitnetzinho que eu tinha alugado. E não dava pra pagar o kitnet, pagar minha pós-graduação. Não dava, meu salário não dava, essa é a realidade. E aí meu pai, você pensa, meu pai me deu vida boa? Não. Meu pai só comprou o básico, pra não dormir no chão. Foi lá, mobiliou a casa, né, com um item super simples, e falou, você vai pagar o condomínio pelo menos, né, vou pagar seu apartamento só após, o condomínio você paga, você vai viver com o dinheiro que você falou que você vai aceitar. Foi isso que meu pai fez comigo. Que bom, porque a verdade isso, na verdade, eu sei que no fundo o coração dele doeu, mas foi uma forma dele me ensinar que a vida não é fácil. Uma forma de educar, né? E assim começa a Elaine engenheira. Gente, minha vida foi fácil, não. Hoje eu posso me dizer que eu tô numa fase da minha vida muito mais confortável, assim. Hoje eu posso me dar o luxo de fazer algumas coisas. Mas grande parte da minha vida profissional foi muito mais me abdicando de coisas pra investir em mim mesma. E de, tipo... vou dar um exemplo, assim, né? Eu nunca curti muito, não, mas vou dar um exemplo. Comprar uma roupa de uma marca X. Ou uma bolsa Y. Que todos os colegas de profissão tinham. Eu não comprava porque eu queria comprar um evento que eu queria vir em São Paulo. Eu queria comprar um curso que eu queria fazer. Enquanto as minhas colegas faziam isso. Então, às vezes me achavam estranho, por isso que eu também não sou uma pessoa de muita gente, assim. Sou bem eu, porque eu sou bem diferente nesse aspecto. Então, sempre fiz isso. Não fura na bolha, né? Quando você fura a bolha, vai ficando solitário. Eu sempre pensava bem assim, esse investimento que eu vou gastar aqui, é melhor eu gastar com esse curso que vai me fazer faturar mais, ter novas oportunidades no mercado, do que só andar bem vestido do mesmo jeito. Não quero dizer que eu não andava mal vestido, gente, não é isso. Mas é questão de prioridade. Hoje não, hoje eu consigo conciliar as duas coisas. Hoje eu consigo dar um luxinho, um negocinho, entendeu? Mas eu ainda tenho esse fator ensino muito forte em mim. Da mesma forma, quando eu vou pra jornada, né, que eu faço jornada para abrir as inscrições do Profire, que falo com os meus alunos, invistam em você. Não é só a Elaine quer vender o curso dela. Não é só isso. Eu tenho meu conhecimento, tô aqui. Agora, qual a escolha que você vai fazer na sua vida? E às vezes você vai ter que fazer doideira. Parcelar em 12 vezes. Um dinheiro que às vezes você nem tem. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Meu Deus. Muitas vezes. Faço até hoje. Até hoje faço isso. Só que aí o nível fica diferente, porque agora não é mais 2.000. O negócio aumenta. Entendeu? Vai triplicando o negócio. Porque o jogo é diferente também. Conforme vai subindo, vai mudando o que a gente vai jogando, né? Vai mudando o que a gente coloca em risco, vai mudando o nível de conhecimento, o nível de, sei lá, de pessoas que a gente tem que estar envolvidas. E é muito poderoso, sabe? O conhecimento, pra mim, é algo poderoso. Se eu fosse falar pra uma pessoa que tá ouvindo esse podcast, que, sei lá, veio de uma família muito simples. Vou falar assim, muito pobre financeiramente, não pobre de espírito, que pobreza não tem a ver com dinheiro, né? Muito pobre financeiramente e que teve que pagar uma faculdade particular, às vezes fazer uma faculdade online. E o que determina é você ter consciência de onde você quer chegar, né? Mesmo que, professora, você tinha consciência de chegar onde você está hoje? Não, eu sonho um degrau de cada vez. Senão é maluquice, você vai achar que é impossível. O seu sonho tem que ser dividido em etapas. Se o seu sonho hoje é terminar a faculdade, termine. Depois é fazer o quê? Se especializar. Aí você vai fazendo um sonho por vez. É igual às vezes as pessoas assim, nada contra a gente. Mas às vezes as pessoas... Eu faço Mural dos Sonhos, eu tenho meu Mural dos Sonhos. E aí no Mural dos Sonhos você coloca lá um carro de 1 milhão. Mas você ganha 5 mil. Tá, o seu sonho é... Mas vamos botar um carro de 150 primeiro, aí depois a gente coloca... Eu tenho isso, é meu, gente. Eu respeito todo mundo. Mas eu subo o sonho... Assim, eu vejo 5 metros. Aí eu cheguei e vejo mais 5 metros. E quem fala isso também é Flávio Augusto. Uhum. Ele fala que ele não fazia ideia de que ele ia ter o que ele ia ter hoje. E cada vez que ele subia de nível, ele sonhava um pouco mais. E ele sonhava. E aumentando. E aumentando. E sonhar é importante. Saber que conhecimento ninguém tira de você. Ninguém vai tirar. Elaine pode cair, Elaine pode perder tudo. Elaine pode perder todas as coisas.
eu vou ficar triste, eu vou respirar e vou começar de novo. Do jeito que tiver. Não foi ter um carro da hora, não foi ter uma roupa bacana, nem uma bolsa cara que me fizeram chegar onde eu for. Porque quando eu cheguei, eu nem carro tinha. Quando eu abri empresa, eu tinha... Meu carro, quando era empresa, era um Palio, que era do meu marido. E quando ele não tava, quando ele tava no Rio, eu ia visitar cliente de ônibus. Com o que tinha. Então, pra mim, nunca foi falar assim pra mim, não tem um carro, desculpa, não me pagam bem porque eu não tenho um carro da hora. Balela. Faz o que você tem que fazer. Faz o básico bem feito. Faz o que você tem que fazer. Então, agora que você tem um carro maneiro, agora eu uso isso ao meu favor. Porque agora não vem pedir desconto pra mim, não. É intencional. Agora tem intenção. Tem intenção, gente. Elaine, por que você tem um carro que você tem, que você anda do jeito que você tem a bolsa que você tem? Porque é intenção, porque quando chega na frente do cliente, ele for um cliente que tem dinheiro, ele não vai me pedir desconto. No mínimo, eu tenho que virar pra ele, tem que olhar pra mim e falar assim, ele é cara. Uhum. Que o preço que eu mostrar pra ele vai ser barato. Eu tenho esse entendimento hoje, mas isso me impediu lá atrás. Isso foi desculpa pra eu começar? Nunca foi. Nunca foi. A gente visitava cliente, pegava o busão, ia visitar o cliente, dava aula, o Davidson viajava, meu marido viajava com carro. Você tinha um carro, gente. Eu dava aula na universidade, eu chegava de ônibus na universidade. A humilhação não é humilhação não, gente. Enfim, meu trabalho. Eu tinha que cumprir o que tem que ser fazer, o que tem que ser feito. Eu sou bem assim, gente. Sempre fui assim. E às vezes as pessoas me olham hoje assim, Elaine, você fala isso porque você anda no carro XY. Não, aqui, ó. Nem a galera pensar. esquece de olhar pra trás, né? Nem pensar. Meu pai, quando eu casei com meu marido, só pra você ter noção, eu e meu marido tem 14 anos juntos. Você me contou no network. E vamos fazer 8 anos de casado agora. Quando eu casei com meu marido, meu pai virou pra nós dois, na frente da minha mãe, e falou bem assim, esses dois vão ter que tirar leite de pedra. Porque meu pai não era rico, nem tinha muito dinheiro, nada. Meu pai era normal, classe média. Normal, batalhador, que se estrepou todo pra pagar a faculdade pra gente. Então, a expressão tirar leite de pedra é, vocês não têm nada. Vocês vão ter que se virar. E a gente encarou isso muito na boa, porque, a gente é novo, eu casei com 27. A gente é novo, então, 27? Não sei, gente, eu acho que foi 27. E a gente vai começar a vida. Tem coisas que eu não realizo, Renata? Tem coisas que eu me frustro? Tem, isso é normal. Isso faz parte, porque é isso que faz a gente olhar e falar, peraí, onde eu não acertei aqui pra eu melhorar pro próximo nível, né? Pra eu arrumar de novo pro próximo nível. Ô, Elaine, você falou muito dessa parte de, hoje quando eu chego num cliente, ele tem que olhar pra mim, achar que eu sou cara e não achar que meu valor, enfim, foi acima. Uma das coisas que eu mais recebo no Instagram é isso. Na minha cidade, o cliente não quer me pagar porque ele acha que é caro. Não é um problema que a gente tem em Cascavel, por exemplo, o escritório. Tem lá o cliente que não quer pagar, mas beleza, aquele cliente não é seu. Minha cabeça é muito simples em relação a isso. Mas como que você faz? Qual que é a sua estratégia? Porque assim como a R da Mulinha, a sua empresa... Como que é o nome mesmo? Prevenir. Prevenir, é verdade. Eu ia falar outro nome. A Prevenir... Não, faz propaganda de outra empresa aqui não. Faz propaganda da minha empresa. Prevenir Engenharia, @Prevenir Engenharia. Vai lá, segue pra poder aprender lá o nosso posicionamento. Então, a Prevenir hoje tá bem posicionada e ela se mantém com projeto também, certo? Então, a gente tem muito claro que projeto dá dinheiro e mantém empresas. Sim. E é meu setor com maior margem de lucro. É um setor muito absurdo. Eu já falei não consegue. Que setor de consultoria tem um catatal de funcionários. Setor de projeto eu tenho 2 engenheiras e um estagiário. E ponto. E é o meu setor com maior margem de lucro. E o que você... Sei lá, qual dica que você pode dar pra essa galera que fica falando isso? Tipo, na minha região não querem pagar porque vem que é caro. Primeiro, eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas às vezes têm medo de falar, mas eu vou falar. Tem a ver com como você se veste. Tem a ver como você se posiciona. Por exemplo, depois que eu abri minha empresa, e meu marido me ajuda muito sobre isso. Meu marido não me deixa andar desarrumada na rua. Não deixa. E eu parei, igual, usar short, essas coisas. E falei assim, você vai na padaria? Não vai assim não. Se não cliente nosso, der de cara com um cliente nosso lá assim. Meu marido me fiscaliza, é verdade. E o pior de tudo, mulheres, ele tem uma memória maravilhosa. Não tem nem como comprar umas roupinhas e não ver. Que ele falou, essa aí é nova. Eu falei assim, Jesus Cristo. Meu marido é assim. Mas, voltando à questão da lógica, eu acredito que... eu empolguei aqui daquele negócio do marido. Mas voltando à questão do posicionamento, né? Eu nunca deixei de fazer o que tinha que ser feito quando eu não tinha grana pra comprar uma roupa mais melhor, ou pra comprar uma roupa em boutique, ou pra andar num carro melhor.
Mas eu sempre me posicionei de uma forma que as pessoas olhassem pra mim, tanto da forma que eu falo, da forma que eu olho, ou da forma que eu me comporto na frente do cliente, como se eu fosse uma profissional que soubesse. Até em momentos que eu não tinha certeza do que eu tava falando. Acreditem. Porque esses momentos acontecem. Mas você tem que saber sair disso. Você não vai falar assim... Não, meu filho, não. Você vai ficar ali plena. E isso é uma coisa engraçada que eu sempre tive. Sabe que eu nunca aprendi com ninguém? Fui aprender isso em curso, paguei caro em curso depois, quando eu era velha. Acho que Deus, assim, colocou isso no meu coração e eu sabia que eu tinha que me comportar e saber que aquela pessoa que estava na minha frente, ela não era melhor que eu. Isso é um primeiro passo. Eu aprendi isso com um amigo, um cara muito grande, um empresário muito grande. Porque me posicionar de uma forma que a pessoa enxergasse valor em mim. E pra nós mulheres, isso tem a ver com, às vezes, você passar uma base, gente. Não precisa ir maquiada com brinco gigantesco. Passar uma basezinha no rosto, passar um negocinho no rosto, colocar uma roupa decente. Gente, eu tenho que falar isso, é verdade. Se você vende serviço de engenharia, aí você chega na frente do cliente, com decote até aqui, mostrando os peitos, com uma regata, desculpa. Ou pior, com uma blusa de time, ou de short e chinelo, você quer que ele te pague caro quanto? Não vai. Então, você tem que primeiro, querendo ou não, tem um estudo que fala que os 3 primeiros... Você analisa a pessoa e tira dela uma conclusão pelos 3 primeiros segundos que você olha pra ela. Então, sim, as aparências importam. A essência, o mundo... Na hora de vender, o cara não te conhece, você nem abriu a boca. O abrir a boca é que você vai gerar valor daquilo que ele já previamente teve um pré-conceito, não de preconceito, mas um pré-conceito de quem você era. Ele te olhou, analisou e falou. Fez um raio-x na mente dele, de acordo com as características e o ambiente dele. Com a régua dele. Com a régua dele, quem é você. Ponto. Quando você sentar na frente dele e você abrir a sua boca pra falar, tem que ser condizente àquilo que ele tá olhando. Porque não adianta você ficar maravilhosamente super séria, na hora que você abrir a boca, já foi. Então, é um conjunto. Eu acredito, sim, que as aparências importam, sim. Você tem que ter postura pra sentar na frente do cliente, sim. Se você, professora, então quer dizer que a gente... Não, cara, vou dar um exemplo, claro. Aqui em São Paulo é muito comum. Às vezes você tem um cliente muito grande, uma construtora chique, sabe? Um negócio assim, de outro nível. Que assim, é a sua oportunidade. Cara, pega um Uber Black e aparece lá de Uber Black. Não é seu carro, você usa o carro dos outros. Você aparece lá de Uber Black, aí você vai na fineza... Você tem uma amiga rica e pega uma bolsa emprestada, assim, que não seja de perua, mais formal, assim, saltinho. Cara, chega lá plena. Pronto. Mas mulheres, né? Homem é mais fácil, gente. Homem É só usar camisa de time. Só não usar camisa de time, nem camisa gola careca. Eu acho que tinha que ter. Aí vem a minha. Aí eu vou falar que é a minha análise. Uma galera com camisa bola polo. Não precisa ser tão social. Depende do ambiente. Se você vai num ambiente social, você tem que estar de acordo com o ambiente. Se você vai... Você tem que estar. Por quê? Porque a aparência importa sim, gente. Eu vi isso num evento. Você estava no evento daqui do Network Construct, que ele me falou sobre isso. E é verdade. Quando você olha para as redes sociais da sua empresa, o que mostra as redes sociais da sua empresa? Tem que estar condizente. Tem que estar condizente. Às vezes, poxa, quer dizer, professora Elane, que eu tenho que gastar muito dinheiro com roupa? Não tem nada a ver com isso. Eu sou Maria Renner, gente. Dora Renner. Renner, top. Bem que hoje tá cara, Renner, mas... Renner tá bem cara, inclusive. Renner tá bem cara, né? Já foi barato. Mas isso vai mudando, e aí você vai entendendo que hoje, você tá começando de baixo, né? Você consegue fechar esse tipo de cliente, certo? Aí você ganhou uma graninha, você vai reinvestir na sua empresa, você vai reinvestir na sua estrutura, no seu posicionamento. Aí você vai perceber que automaticamente você vai pegar um cliente um pouco mais caro. Isso é natural. Foi o que aconteceu comigo. E aí você investe um pouco mais no seu posicionamento, e o posicionamento tem correlação. Você tem um site legal, você tem umas redes sociais legal. Porque a pessoa hoje procura assim, qual é o nome da sua empresa? Prevenir Engenharia. Google. Prevenir Engenharia. Aí aparece lá a fotinha, meus funcionários lá interagindo. Hoje eles fizeram um Reels massa, gente, de projeto de incêndio. Eles são muito bons. De projeto de incêndio, desenhando a casinha e o extintor de incêndio. O que o cliente acha que é. Eu desenho a casinha, assim, igual a 4ª série, o extintor de incêndio, e depois explica. Então, hoje eu invisto um pouco mais. Mas eu não deixei de começar, sabe, Renata? E isso, pra mim, é desculpa. Eu não vou, professora, porque eu não... Não, meu filho, não tem nada a ver. Coisa tem nada a ver. Eu posso falar. Vim de baixo. Tem nada a ver. Pode falar. Hoje eu uso isso ao meu favor. Lembra, por que você tem o carro que você tem? Porque é intencional. Não, porque é intencional. Porque ele me dá acesso a lugares que eu não teria. Há pessoas que... Por quê? Porque eu faço questão de chegar com ele. Por quê?
Porque só pra falar, a gasolina desse carro é cara porque ele bebe muito. Preciso Porque que o meu pague. carro bebe muito. Então a pessoa fala assim, só pra essa mulher vir aqui, ela gastou, sei lá, uns R$200 de gasolina. Entende? E aí isso é condizente. Então hoje é intencional eu me arrumo melhor. Não quer dizer que eu sou peruna, porque eu não sou, que tá vendo? Tudo super normal. Mas é intencional. Totalmente intencional. E isso muda muito o jogo. Muito, muito. Eu troquei de carro por esse motivo também. Totalmente Então, intencional. ano passado, eu troquei de carro justamente por isso. E quando eu comecei, Elaine, essa questão de posicionamento... Lógico, quando você começa, você não tem muita grana, né? Pra ficar vendo look, trocando roupa. Uma coisa que eu fiz foi uniforme. Cara, pelo menos o uniforme, então, E social, é lindo a o uniforme, logo, inclusive, de ponto. vocês. Agora, né? Na época não era tanto, não. Porque Não é o não? primeiro uniforme... Ai, Não. laranja, acho tão lindo. Não, hoje ele é Ai, lindo. é lindo. Meu primeiro uniforme era preto. Era tudo preto. Nada a Parecia ver. fiscalização. Aham. Nada a ver. Mas era muito bom porque dava uma postura diferente quando ia atender o cliente. Porque, pô, social, a Sim, logo, ele sim. já via ali uma seriedade. Então, Renata, quando eu respondo esse tipo de pergunta, é exatamente isso. Pra mim é tudo muito desculpa. Porque tem como você fazer. E a maneira que você mostrar pro cliente, ele vai ver o valor naquilo e ele vai pagar. E o que não quiser pagar também, não é teu cliente, tá tudo bem, né? E também, por exemplo, você vai escolher sua roupa, igual a Renata falou assim, você coloca um uniforme, amiga, né, engenheira. Você não vai botar uma roupa rasgada mostrando suas coxas e vai pra obra. Desculpa. O óbvio precisa ser dito. Eu tenho que falar isso, você não vai. Porque aí vai falar que os trabalhadores da obra Sou machista. mexeram com você. Eu nunca... Vou falar uma coisa Também pra não. vocês aqui, ó. Até sei que Eu você já vai fui fiscal de obra. Durante 4 anos em serviço público. E eu rodava obra. Eu nunca fui desrespeitada por nenhum trabalhador de obra. Só era desrespeitada pelos engenheiros. Nunca fui desrespeitada por nenhum. Todos eles me chamavam de Dona Elaine. Tudo bem, Dona, bom dia. Mas eu também sabia como eu ia na obra. E como eu trabalhava. Tem que saber se portar, né? E Aí, tem essa noção de imagem, de comportamento, de como você vai estar, como você vai falar, como você vai Sim. ir. É o que vai mudar inclusive o jogo. no tom de voz. De você saber que você tem que ter uma postura pra cada ambiente que você tá. Não quer dizer que você é você. Óbvio, não quer dizer que você tem várias faces. Não, você é você. Mas se você tá num ambiente formal, você tem que se comportar como um ambiente formal. Aqui eu tô à vontade, que eu já dobrei minha perna aqui, então meio que tô me sentindo em casa. Mas a gente tá batendo um papo. Mas se eu estivesse numa reunião, eu estaria formal. Mas eu tenho uma outra sacada que eu uso em reunião. Vou contar aqui o que eu faço. Eu não sou uma pessoa extremamente formal. Já percebeu? Eu gosto de rir, e eu sou assim. E pra mim, eu gosto de quebrar gelo. Eu tenho um pavor de ir numa reunião que ninguém dá um sorriso. Oh, meu Deus, dá uma tristeza. Eu chego na reunião, o povo tudo... É igual a reunião com engenheiro velhão, assim, esses engenheiro de construtora grande, sabe? Aí você chega lá, chega todo mundo com a pastinha, todo mundo fica... Aquelas pastinhas são muito engraçadas. Não, aí a primeira coisa que eu faço é tentar achar um ponto de conexão com qualquer um deles pra fazer eles rirem. É a primeira coisa que eu faço. Aí, por quê? Porque aí todo mundo ri, quebrou o gelo, todo Muda. mundo... E aí eu mudo o ambiente. Eu gosto de reunião relaxada. Então, eu não fico confortável em ambiente formal. Gente, eu vou pra multinacional. Eu tenho um cliente que é multinacional, que eu cheguei na reunião, já tinha fechado o serviço, né? E ele muito sério, um engenheiro e tal. Eu descobri que ele era conhecido de um amigo. Eu falei assim, Aí eu falei alguma coisa que era engraçado, que tinha um ponto de conexão entre a gente. Ele riu. Aí acabou, eu fiquei batendo papo com ele. E aí você conversa de quê? Do serviço? Nada. Do serviço, coisíssima nenhuma. Eu vou conversar da mulher dele, dos filhos dele, vou conversar do tempo, vou conversar. Olha, legal, olha isso aqui, de que. Aí eu vou perguntar o que faz. O que é esse negócio produtivo aqui? Vou deixar ele falar. Falou. Aí ele já virou meu amigo. Você pegou todos os pontos de contato possível. Faço isso. E aí o serviço. Aí quando a gente vai falar de serviço, a gente vai falar de serviço. Mas entenda, eu tenho muito mais assunto pra falar com ele além do serviço. Porque quando eu for discorrer o serviço, ele já pegou um ponto de conexão comigo que ele confia em mim. Uhum. E é muito importante você pegar isso. E tem um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, que ele fala sobre isso. Que, na verdade, a estratégia para negociação e venda é você fazer amigos. É relacionamento. É relacionamento. Venda é relacionamento, não tem. Relacionamento, 100% relacionamento. É você se importar com o próximo. Inclusive, tem uma dica dele, que ele fala que... Ele até cita um nome que eu não lembro, não consigo lembrar de todo na minha cabeça. Mas ele fala que uma das pontos de conexão é você sempre lembrar o nome da pessoa. Uhum. Isso Dizem tem dificuldade. Que o nosso cérebro, ele produz algum hormônio, um hormônio de felicidade muito grande toda vez que alguém te chama pelo nome. Pelo nome.
Então, toda vez que você puder, sempre numa reunião, chamar Aham. pelo nome, aquela pessoa ela vai se sentindo cada vez mais confortável. Ela se sente importante. Aham. Essa é a Ela fala, sensação. "Caraca, lembra do meu nome." E todos nós gostamos de nos sentir importante. E sabe que a gente foi num resort agora em maio? E o pessoal foi apresentar, fazer uma proposta lá de venda, e ele errava o nome da minha tia todas as vezes. Não ia vender nada. Não vende. Não ia vender. Cada vez que ele falava, a gente sonhava, tipo, ai, que burro, não sabe o nome. Tadinho, não vai vender, Não vai não. vender. Ê, Era muito perdeu mesmo. Então, é muito... Eu falo que venda... O Caio Carneiro sempre fala nos cursos que eu faço com ele que venda é conexão, venda é relacionamento. É relacionamento. Primeiro você se aproxima, primeiro você entende sobre a pessoa. É igual no network, né? É igual network. Eu gosto do network leve. Passivo, né? Não aquele venda. Eu gosto do network. Esses dias eu vi um podcast de uma mulher maravilhosa que eu comecei a seguir há pouco tempo. Eu não conhecia ela. Como tem tanta gente no Brasil, né, gente? É muita gente. E Tem ela muito falou conteúdo exatamente do network que as pessoas querem um resultado rápido pra network. E o network é relacionamento. E eu gosto do network de relacionamento. Eu gosto de conhecer a pessoa, eu entender quem ela é, quais são as intenções. Todos nós temos intenções, ponto. É melhor a gente aceitar. Todo mundo tem uma intenção em alguma coisa. Então, você começa a entender, conhecer a pessoa, se faz sentido pra você ter ela dentro do seu network. Faz sentido pra você ter essa pessoa? Ela tem princípios e valores semelhantes ao seu? Faz sentido você trazer essa pessoa pro seu círculo, sabe? Então, eu gosto desse network. O network demora mais tempo, ele é maturado, sabe? E servir, eu gosto de servir. Por exemplo, eu sou a pessoa que se eu puder servir primeiro no network, eu vou servir. Antes de eu pedir qualquer coisa. Isso é uma estratégia também, tá, gente? Você serve, você ajuda, você... Né? Por quê? Porque você vai sentir da pessoa. Se ela vai só sugar você, ou se automaticamente ela vai virar pra você e falar assim, eu te ajudo com isso aqui. Aconteceu isso essa semana. Tem uma pessoa que já é do meu círculo de network há muito tempo. E a gente, assim, ele tá num nível diferente, porque ele, assim, estuda muito mais do que eu desse negócio de marketing digital, esse trem, e ele estuda muito mais, então ele tá num negócio muito mais avançado que eu. Só que, olha como as coisas são interessantes. Eu tava numa reunião com uma menina do CREA, resolvendo alguma coisa do CREA de São Paulo. E aí, o presidente do CREA vai participar do evento do Alan. Na hora que eu entrei na reunião com a menina falou, Elaine, acabei de ver sua foto, olha. Aí eu falei bem dele, e o Vinícius ainda não conhecia ele. Falei, muita gente boa e tal. E olha como é que o network acontece. Ele não acontece quando você conversa com a pessoa. Ele vai acontecer principalmente quando alguém virar pra Renata e falar assim, Renata, você conhece a Elaine? E essa pessoa que tem uma intenção comigo vai ouvir de você, porque ela confia em você por algum motivo, acabou de conhecer você. Ela vai ter a conclusão do que ela achava de mim, ou ao contrário. Entende? Só que esse ponto que a pessoa vai ter pro momento que eu tô conversando com alguém, eu lembrar de você só vai criar isso na minha cabeça se tiver um relacionamento. Se tiver um relacionamento, se não tiver, não vai existe. ser só pela venda. Só tipo assim, oi, tudo bem? Eu sou a professora do Profile, faço um curso, quer comprar? Eu não vou lembrar de você. Não vai, tem que ter relacionamento. Inclusive, pro nosso cliente. É igual, por exemplo, você pega um cliente, o cliente fechou com você hoje. Isso é um assunto, inclusive, que a gente tá melhorando no escritório, tá? Eu não tô falando que eu não sou perfeita em todas as coisas, não. Tem muita coisa que eu tô melhorando nesse processo. Mas se você fechou um cliente hoje, é uma consultoria de VCB. Aí você viu que tem que renovar todo ano. Aí só vai aparecer lá 30 dias antes de renovar? Não, amigo, não é assim. Oi, tudo bem? Eu apareci aqui, faz 30 dias pra renovar. Depois de 11 meses, você vai fechar comigo de novo? Não, você vai criar estratégias pra que não seja pesado, pra você criar um relacionamento com aquele cliente. Desde mandar uma mensagem no WhatsApp, que não é pesado. Você pode botar na sua agenda, mandar mensagem no WhatsApp pra João do supermercado para saber se tá tudo bem. Entende? Ou mandar um e-mail falando... Aí você pode programar os e-mails, né? Hoje tem ferramentas, você programa os e-mails. Então, dá pra fazer isso. Sabe que no escritório, Elaine, a gente... Isso tem que melhorar, inclusive. Isso é o nosso forte. Que é o criar o relacionamento com o cliente e tá ali. E a gente criou uma recorrência muito grande dentro desses clientes. Tanto que esse tempo a gente tava analisando e eu falei, caraca, nossas vendas são muito recorrência. Mas é recorrência que, assim, eu falo... Recorrência como? Porque a pessoa faz projeto uma vez, ela não tem que ficar fazendo de novo. Mas a gente criou uma recorrência dentro disso justamente por isso. Só que como é que a gente faz esse relacionamento? Vamos almoçar aniversário da Renata. Vamos almoçar onde? No restaurante do meu cliente. Vou comprar caderno na livraria do meu cliente. Vou comprar remédio na farmácia do meu cliente. Minha cachorra vai no pet shop do meu cliente. Exatamente. Então, tipo, tudo vai virando um nicho que a pessoa tiver sempre, tá sempre ali. E aí vai gerando aquilo que você falou. Você serviu tanto
Que a hora que você pedir de novo, a pessoa fala, meu, mas sabe que toda semana eu preciso ter... Meu gatilho de reciprocidade, ele tá muito ativo na pessoa, né? Não, e aí quando você tem clientes, tipo, você tem 2 supermercados, você compra um pedaço da compra nenhum e um pedaço da compra no outro, gente. É assim que funciona. E também ao contrário, quando você quer um cliente novo. Tipo, eu fico eu rindo tô sempre, eu até tô, ficar- eu saber tô meu de nome olho. Olha, a gente tá de olho naquele cliente ali. Tipo assim, ele é uma padaria. Ó, eu falo com meus funcionários. Vou lá naquela padaria. Ó, lancha lá, viu? Lancha lá. Aí o menino, que agora tem um menino de vendas, né? Ó, eu tô indo lá. Ele já sabe da gente. Já parei ele. Aí eu falei assim, pode deixar. Na próxima vez que eu for, eu vou falar com o dono. Então, é pra pessoa entender assim, poxa, eles vêm aqui todo dia, consomem aqui, são meus clientes. Aí bati no fio. Consomem aqui, são os meus clientes. Ó, por que eu não vou fechar com eles? Sabe? Então, eu tenho isso. Até quando você tem... Porque eu tenho clientes repetidos, né? Então, eu falo, indico o cliente. Uhum. Indico o cliente. Cliente com cliente, assim. Tipo, cliente Faz uma metalurgia. collab dos clientes. Eu faço isso. Metalurgia, eu tenho muito cliente de metalurgia. Uma metalurgia, e aí um outro cliente meu precisou fabricar um guarda-corpo. Conectei os dois. Quem que é a ponte? É gente. Então, isso faz com que... Não, pra que eu vou sair daqui, gente? Ela tá me indicando pros outros. Não, vou ficar aqui. Inclusive, eu tenho um cliente no meu supermercado que ele me vigia. Ai de mim, que se eu for em outro supermercado, gente. É verdade. Uma vez eu fui no outro supermercado, eu nem fui acompanhar uma pessoa, nem fui comprar. Alguém viu eu entrando nesse outro supermercado. Ele mandou mensagem pro meu marido falando assim, o que a Elaine está fazendo no supermercado X? Eu não acredito. Aí eu falei, meu Deus, é o que? Um fantasma que tá me fiscalizando. Mas isso vira olha como é que vira uma marca registrada. A pessoa começa a cobrar, ela quer que você esteja, que você vá, que você Ainda mais frequente. quando é um cliente que te paga bem, né? Não, e a gente vai, não tem problema. Não, eu fico... Não, muito... Vou, dar uma volta no mercado. Isso é uma ótima estratégia pra quem tá começando, né? Muito. Porque, assim, quando você vai crescendo, vai chegar um tempo que você não consegue fazer isso. Então, você tem que treinar seu time pro seu time fazer isso. Mas pra quando quem tá começando, gente, pelo amor de Deus, às vezes você tem 10 clientes só. Você não consegue mandar mensagem pros seus 10 clientes. Sabe o que eu fiz quando eu fui começar? Fiz uma lista. Isso aí, cara, eu dou essa dica tá, tipo assim, no Instagram de graça, no YouTube de graça, mas as pessoas pagam pra fazer mentoria comigo pra perguntar, como eu faço pra aumentar as vendas? Eu falo, cara, assim, tipo assim, tá lá, é só a pessoa, é exatamente aquilo. Porque quando eu decidi começar na engenharia, eu procurei na internet os engenheiros e arquitetos da minha cidade, na prefeitura a galera deixava cartãozinho, peguei todos os cartãozinhos, liguei de um por um, eu passava o dia inteiro num café, tomando café com a galera. Só tipo assim, oi, tudo bem? Sou a Renata. Gerando ponto de conexão, ponto de conexão, ponto de conexão, ponto de conexão. Até hoje, Elaine, até hoje a gente recebe cliente disso. Pra lembrar. E tipo, 2019, faz 5 anos esse cafezinho. 4. Pra lembrar. Quem não é visto não é lembrado. Não tem. Você ia aparecer. A gente falou um monte, a gente Já, não falou gente? de prévia, a gente falou de várias coisas. Eu ficaria aqui mais uma hora. Ó, gente, eu fico aqui uma hora conversando. Adorei. Renan tá carregando a plaquinha ali, ó, tamo expulsos. Ô, Renan, que isso, Renan? Ah, que massa! E ó, que eu falei quase nada de prevenção aqui nesse podcast. A gente vai ter que ir lá no Prevenção Espírito mesmo, eu Santo. falei, A gente vai ter que ir lá no Espírito Santo gravar outro podcast. Mas você sabe que eu gosto dessa pegada de... Porque a prevenção em si, quando a gente fala de prevenção, é técnica, né? É técnica e passo a passo. E no fundo, assim, você precisa da técnica do passo a passo, você precisa elaborar um projeto de incêndio e aprová-lo no Corpo de Bombeiros. É essencial, tá? Mas... É o óbvio. Mas o que acontece também é que ele precisa também saber o que tem por trás disso também, né? O que fez a Renata ser a Renata? O que fez a Elaine ser a Elaine? Que são pessoas totalmente diferentes, gente. Deus conecta, né? A internet conecta. Nosso network também é muito próximo. Mas que tem o resultado que tem. Por quê? Se você parar pra pensar e você olhar os pontos... Dale Carnegie vai falar isso, que você vai perceber pontos idênticos de conexão. Você vai perceber que essas pessoas tiveram aquela jornada do herói delas, elas perseveraram, elas são seres humanos. Então, às vezes não, 100% você precisa saber elaborar um projeto e aprovar no Corpo de Bombeiros com excelência, pelo amor de Deus. Não fica lá 2 anos para aprovar um projeto, não. 1 ano, 6, não faz isso comigo, não. Mas você também precisa entender o que vai fazer de você um profissional posicionado no mercado. Que vai fazer você ser diferente, né? Exatamente. Elaine, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição, por estar aqui. Ficaria aqui mais muito uma hora, bom. Matheus. A gente vai ter que gravar... Quem é Matheus? Não é Matheus, não. Como é que... Chamei o seu nome errado, tá vendo? Acabei de falar que deu no Carnegie. Renan. Gente. No caso, aquele negócio de não errar nome, a gente viu aqui ao vivo como que funciona. Erro nome. Desculpa, Renan. Mas eu falei que eu não sou muito eficiente. Você falou que tu vai melhorando essa parte. Não, você sabe que eu sou ótima para fisionomia.
ótima. Eu lembro, se eu ver a pessoa uma vez, eu vou falar, eu conheço essa pessoa de algum lugar. E eu vou ficar na minha mente assim, catando onde eu conheço. Eu sou ótima de lembrar caminho, de estrada. Ó, já passei por aqui. Agora, nome. Elaine, olha só. Sabe que Bom, você se conhece, né? Eu tava aqui com ele antes, a Lumac tá todo mundo. Pegou todos. Colocou num caldeirão e falou, vamos com todo mundo. Tô esperando, inclusive, marcar a visita presencial pra nós lá. Sim, já falei pra agir. Bom, Ilumac é patrocinadora desse podcast. Manda um brinde. Você já deve ter ganhado, vai ganhar de novo. Vai distribuir lá pro seu time. Ótimo que eu tô precisando. Deixa eu ver. Ótimo que tem a caderneta tem pra caderneta, estudar. tem caneta. Porque agora. Tem muita coisa. Eu tô estudando. Chique, gente. Vamos fazer pra. Tô batendo aqui de novo. Vamos fazer, tá gravando ainda? Vamos fazer patrocínio aqui pra Ilumac, pessoa gente boa. Maravilhosa, Ilumac, muito obrigada. Nunca demais lembrancinhas. Oba, minha garrafa já tava ficando velha. Agora tem uma nova. Muito obrigada, Elaine, mais uma vez. Onde a galera te encontra nas redes sociais? @ElaineFA Gonçalves. Pode me seguir lá. Vai estar aqui embaixo. O QR Code da Ilumac também tá aqui embaixo. Muito obrigada. Esse foi mais um Prevcast. Se você assistiu, manda um direct. Fala lá comigo que você assistiu o podcast. Vou gostar de saber, inclusive. Depois marca, tira uma foto. Tira uma foto, gente. Fala, foi incrível. Gente. Põe os foguinhos lá. Tá bom? Obrigada, Renato. Prazer demais estar aqui, viu?